A música sempre foi um reflexo do seu tempo. Cada acorde, cada refrão, cada batida carrega a alma de uma geração. Mas houve uma era em que as bandas eram mais do que apenas grupos musicais, eram símbolos, mitos, famílias formadas por talento, caos e paixão. Elas definiram o som de uma época, moldaram o comportamento de milhões e transformaram a música em algo maior que a própria vida. E então, algo mudou. O pop tomou o controle. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Antes de mergulhar nessa história, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque hoje, nós vamos entender o que aconteceu com as grandes bandas e como o pop mudou o mundo para sempre. Durante os anos 60, 70 e 80, as bandas eram o coração da música. The Beatles, Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, The Police. Cada uma delas tinha uma identidade única, um som inconfundível, uma história que ia muito além das canções. Elas não eram apenas artistas, eram irmandades criativas. Dentro de um estúdio, nasciam clássicos que ainda hoje ecoam por estádios, filmes e corações. Mas o que fez essas bandas se tornarem lendárias não foi só o talento, foi o espírito da época. O mundo vivia um momento de revolução cultural, e a juventude precisava de vozes que expressassem o que todos sentiam: liberdade, rebeldia, paixão, dor. A música era uma forma de resistência. As bandas eram tribos que representavam causas estelos, dúvida, sonhos e medos. Nos anos 70, a música era uma explosão de criatividade. O rock progressivo, o punk, o hard rock e o disco conviviam lado a lado. Cada banda queria soar diferente, queria desafiar limites. Pink Floyd transformou o som em arte. Queen fez da extravagância uma identidade. Led Zeppelin elevou o rock ao sagrado. Era uma era de experimentação, de ousadia e de busca por autenticidade. Mas conforme o tempo passou, o cenário começou a mudar. A indústria percebeu que podia transformar a música em produto. O talento ainda importava, mas o visual, o marketing e a imagem passaram a valer tanto quanto a canção. A televisão e o videoclipe surgiram como novas armas, e com eles, o nascimento de uma nova era. A era do pop. Os anos 80 foram o divisor de águas. A MTV chegou, e com ela, a música ganhou rosto, cor, estilo e espetáculo. Michael Jackson dançava como ninguém jamais havia feito. Madonna desafiava as regras. Prince quebrava fronteiras entre gêneros. E as bandas começaram a perder espaço para os ídolos individuais. O palco deixava de ser dividido e passava a ter apenas uma estrela. O pop trouxe algo novo: o poder da individualidade. Se antes as bandas representavam união, agora o foco era a figura central. A persona artística se tornava mais importante que o grupo. Era mais fácil promover um rosto do que uma banda inteira. E assim, aos poucos, o som coletivo começou a dar lugar à performance solo. Os anos 90 chegaram com uma última chama do espírito das bandas. Nirvana, Pearl Jam, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Radiohead. Cada uma delas tentou manter viva a ideia de que a música ainda era feita de parceria, de suor em grupo, de conexão real entre instrumentos e pessoas. Mas o mercado já tinha mudado. A internet estava chegando, e com ela, a fragmentação total da música. O digital mudou tudo. As gravadoras perderam o controle. Os artistas ganharam autonomia, mas também isolamento. A produção ficou mais individual, mais solitária. Um laptop passou a ser o estúdio. O som da banda, antes construído entre amigos num galpão quente, agora nascia no silêncio de um quarto. O processo criativo mudou, o som mudou, o espírito mudou. O pop moderno se tornou uma força global. Artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna e The Weeknd dominaram as paradas com visuais grandiosos, coreografias, tecnologia e um apelo emocional direto. As músicas foram ficando mais curtas, mais rápidas, mais produzidas para o streaming. O foco deixou de ser o álbum, a jornada, a banda menos, e passou a ser o hit, o single, a viralização. E assim, aos poucos, as bandas clássicas foram desaparecendo. Não porque deixaram de existir, mas porque o mundo deixou de precisar delas da mesma forma. A cultura mudou. A música se tornou imediata, fragmentada, e o público se acostumou com o artista como indivíduo, não como grupo. A rebeldia deu lugar ao algoritmo. A experiência de ir a um show para ver 5 amigos tocarem juntos deu lugar ao espetáculo multimídia, calculado, sincronizado e perfeito. Mas o curioso é que, mesmo com toda essa mudança, o som das bandas clássicas continua vivo, porque existe algo que o pop nunca conseguiu substituir: a conexão humana, o olhar entre músicos no palco, a energia compartilhada, o improviso, o erro que vira magia. Por mais que o pop tenha mudado o mundo,
ele nasceu de uma base construída por essas bandas. Sem Beatles, não existiria o conceito de ídolo pop. Sem Queen, não haveria ideia de performance teatral. Sem Nirvana, o rock alternativo não teria aberto caminho para o som independente. O pop venceu no mercado, mas as bandas venceram no tempo. A música pop evoluiu, cresceu, se reinventou. Mas o espírito das bandas continua sendo o coração pulsante de tudo. Cada vez que uma banda sobe num palco e toca de verdade, cada vez que um grupo se junta para criar algo em conjunto, esse espírito renasce. O fim das bandas clássicas não foi exatamente o fim, foi uma transformação. Elas abriram o caminho para o que veio depois. E talvez um dia, quando o mundo cansar do som perfeito, digital e impessoal, ele volte a buscar aquilo que só as bandas sabiam fazer. Emoção crua, som verdadeiro e humanidade. Porque no final das contas, o que move a música não é a fama, não é o algoritmo, nem o glamour. É o sentimento, é o poder de uma nota, de uma letra, de um refrão que nos faz sentir vivos. E agora eu te pergunto, qual foi a banda que marcou a sua vida? Aquela que definiu sua juventude, sua rebeldia, seus sonhos? Conta aqui nos comentários porque cada história é um eco dessa era inesquecível. Se esse vídeo te fez lembrar de tempos em que a música era mais do que entretenimento, mais uma experiência real, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui no Código Sonoro, cada som é uma viagem, cada lembrança é um acorde, e cada história é uma canção que nunca termina.